Nos últimos 5 anos, fomos apenas Ian e eu. A gravidez da minha esposa com ele não foi fácil. Houve uma série de sustos devido a problemas de saúde que ela experimentou durante toda a sua vida. Todos os médicos que ela já tinha ido lhe disseram que ela nunca seria capaz de engravidar. Ela fez uma cara de brava e brincou que ela teria apenas uma ninhada inteira de filhotes. Ela adorava crianças, e o pensamento de não ser capaz de ter uma era de partir o coração para ela. Discutimos outras opções, é claro. Adoção, você escolhe e nós analisamos. Até marcamos uma reunião com a agência de adoção quando aconteceu um milagre. Esse milagre foi Ian. Contra todas as probabilidades, Ellen ficou grávida. Seus médicos estavam completamente perdidos. Deveria ser impossível. Mas de repente, lá estávamos nós, falando sobre converter nosso segundo quarto em um berçário e planejando como mudar nossos horários de trabalho para garantir que um de nós estivesse sempre em casa com o bebê. As complicações começaram cerca de 4 meses de gravidez. Parecia que a cada poucas semanas estávamos no hospital enquanto a equipe fazia testes ou realizava procedimentos. Ellen foi incrível durante tudo isso. Eu estava agindo como um completo lunático, preocupado fora da minha mente, preocupado como um louco com cada coisinha. Mas ela ficava ali, deitada, na desconfortável cama de hospital, acariciando sua barriga, cada vez maior, e sorrindo para si mesma. Ela me dizia que sabia que tudo daria certo no final, e que todos os problemas eram apenas obstáculos no caminho. Ela entrou em trabalho de parto cedo, apenas alguns dias após a marca de 31 semanas. Ela cambaleou até a cozinha e me disse em um tom muito calmo e muito prático que o bebê estava chegando. Eu estava me preparando para dormir, então, dessa mesma maneira recolhida, ela recuperou a bolsa que tinha feito semanas antes e as chaves do carro enquanto eu me vestia freneticamente e pegava os poucos itens necessários que ainda não tinha ido para a bolsa. 6 horas depois, Ian nasceu. Ele era tão pequeno e eu podia sentir seu coração afundar quando ele emergiu. O médico imediatamente o levou para uma mesa mais quente e radiante, onde ele e uma enfermeira começaram a trabalhar com ele. Uma segunda enfermeira me impediu de chegar muito perto para garantir que eu não atrapalhasse. A atividade parou de repente e o som mais maravilhoso encheu a sala. Nosso filho começou a chorar. O médico me informou que, devido ao tamanho de Ian, ele precisaria passar algumas semanas na unidade de terapia intensiva neonatal, mas pelo que ele podia ver, a criança ficaria bem. Lembro-me de me sentir tão aliviado que tive que colocar as mãos no estribo da cama para me equilibrar. Meus dedos tinham acabado de tocar o plástico quando o alarme no monitor de Ellen disparou. Ian e eu a perdemos em menos de 1 hora. Não foi nada que a equipe do hospital fez de errado, e não foi nada que pudesse ter sido evitado. O estresse do trabalho de parto foi demais para ela, e ela sofreu uma hemorragia maciça. A equipe fez o possível para salvá-la. Simplesmente não era possível. Ela nunca chegou à seguraria antes que ela se fosse. Eu nunca tive a chance de chorar por ela. Agora eu era pai solteiro e tudo o que importava era aquele bebezinho na UTI. As próximas semanas foram passadas indo para o trabalho, passando pelo meu turno e imediatamente retornando ao hospital para sentar com Ian a noite toda antes de fazer tudo de novo. Pouco antes de ser liberado, consegui um cargo em uma nova empresa. Pagava menos, mas me permitia trabalhar em casa. Sei muito de um sistema de apoio familiar. Eu precisava estar lá para ele em todos os momentos. Afinal, era só eu e ele agora. Eu gostaria tanto que Ellen pudesse ver essa criança incrível que fizemos juntos. Ele é amoroso, energético, frustrante, confuso e muito mais. Ele é tudo o que poderíamos esperar e muito mais. Ele também tem uma imaginação muito vívida para sua idade. E é em parte por isso que eu não acreditei nele quando ele me disse pela primeira vez que estava sendo visitado por algo durante a noite. Demorou um pouco para chegar a esse ponto, mas
Estabelecemos uma rotina todas as noites. Jantamos juntos, passamos cerca de 1 hora correndo do lado de fora se o tempo estiver bom, ou brincando dentro de casa se não estiver. Ian toma seu banho e depois se deita para dormir à noite. Essa rotina deve ser concluída por volta das 8 horas da noite. Mas se você tem filhos, sabe que nenhuma rotina é infalível. Na primeira noite em que ele foi visitado, não consegui colocá-lo na cama até quase às 9. Eu estava colocando o trabalho em dia na minha mesa quando ouvi Ian gritar por mim. Tenho vergonha de admitir que minha primeira reação foi me sentir irritado. Normalmente, quando ele chamava assim, era para tentar tomar um último gole de água ou para me dizer que não estava tão cansado e não consegue dormir. Isso aconteceria pelo menos 2 vezes por semana. Eu disse que tenho um filho incrível, não um que não fosse propenso a tendências usuais de 4 anos. Quando ele imediatamente gritou uma segunda vez, eu me levantei e empurrei minha cadeira para trás com tanta força que ela tombou. Havia pânico em sua voz. Subi correndo o pequeno lance de escadas até o 2º andar e abri a porta dele, a minha mão indo imediatamente para o interruptor de luz. Ian estava sentado em sua cama com lágrimas escorrendo pelo rosto. A perna esquerda de sua calça de pijama foi puxada para cima e suas mãos foram pressionadas sobre a pele. Os lençóis e o edredom de sua cama estavam no chão. Seu travesseiro estava pendurado na metade do colchão. Corri até ele e me ajoelhei do lado desta cama, abaixando o corrimão de segurança ao fazê-lo. Ele imediatamente jogou os braços em volta do meu pescoço e começou a chorar mais. Os soluços eram tão intensos que ele começou a tossir incontrolavelmente. Eu o arranquei de mim e o segurei no meu colo para permitir que ele recuperasse o fôlego. Ficamos sentados lá por um longo tempo, ele chorando e fungando alto comigo, acariciando suavemente seu cabelo e dizendo-lhe que estava tudo bem. Quando ele finalmente se acalmou, eu sentei na beira da cama e tirei as mãos de sua perna. Havia 3 longos arranhões descendo por ela. Eles não eram profundos, mas havia algumas pequenas gotas de sangue. Eu gentilmente perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele permaneceu em silêncio. Eu perguntei a ele novamente, e desta vez ele levantou a cabeça para me olhar nos olhos. O Boa Noite me machucou, ele me disse em voz baixa. Olhei para ele em confusão. Não sei o que esperava que ele pudesse dizer, mas certamente não isso. Boa noite? Eu perguntei suavemente. Gostou do que eu te falo à noite antes de você dormir? Boa noite, Ian repetiu com mais força desta vez. Ele me arranhou, como o gato mal fez. Logo após seu 3º aniversário, ele foi arranhado pelo gatinho de um vizinho enquanto tentava brincar com ele. As garras até perfuraram a pele, mas o incidente ficou com ele. Desculpa, grandão, mas eu não entendo. Você está dizendo que Boa Noite é um gato? Nenhum gato. Boa Noite é um monstro, papai. Ele me machucou. Olhei de volta para os arranhões. Eles eram obviamente reais, mas obviamente não tinham sido causados por nenhum monstro. Algo a mais havia acontecido. Quero deixar claro que eu nunca pensei por um segundo que Ian estivesse mentindo para mim. Claro, ele era propenso a mentiras ocasionais como qualquer criança, mas ele nunca mentiu para mim sobre coisas importantes. Além disso, ele estava com muito medo de estar inventando uma história. Pegando Ian em meus braços, eu o carreguei para o banheiro e peguei o kit de primeiros socorros do armário. Quando me sentei no vaso sanitário e o manobrei no meu colo, mentalmente dei um tapa na minha testa. Nas últimas noites eu tinha esquecido de lhe aparar as unhas quando lhe dei banho. Ele deve ter se coçado enquanto dormia. Isso o acordou. E sua mente, ainda meio adormecida, deve ter interpretado as coisas todas como um monstro o atacando. Eu rapidamente enfaixei os arranhões antes de aparar suas unhas com um pequeno cortador de prata. Ele havia se acalmado a essa altura, e eu lhe dei um abraço antes de levá-lo de volta a seu quarto. Quando fui colocá-lo na cama, no entanto, ele me segurou com tanta força que quase me inclinei para a frente. Ele se recusou absolutamente a dormir em seu quarto naquela noite. Acabamos adormecendo juntos no sofá, no andar de baixo.
E quando o sol nasceu, ele estava de volta em seu estado habitual. Os acontecimentos da noite anterior pareciam ter sido esquecidos. Era sábado, e como não precisava trabalhar nos fins de semana, levei Ian ao parque estadual local. Passamos o dia inteiro brincando no parquinho e brincando no lago. Quando saímos do parque e fomos para casa, estávamos ambos exaustos. Ele adormeceu na cadeirinha do carro a poucos minutos de casa. Eu o carreguei para dentro até a sua cama. Ele permaneceu desmaiado durante todo o processo. Eu planejava deixá-lo dormir por 1 hora ou mais. Ele ainda precisava jantar. E eu sabia que se ele cochilasse por muito tempo, seria quase impossível derrubá-lo naquela noite. Tirei meus sapatos e me joguei em uma cadeira para aproveitar o silêncio momentâneo. Esse silêncio não durou muito. Foi quebrado por Ian gritando, ou um grito como na noite anterior. Esse foi um grito completo, cheio de dor e de terror. Gritei seu nome enquanto subia as escadas e entrava em seu quarto. Ian estava sentado no chão, o polegar na sua boca e os olhos lacrimejantes. Ele estava balançando para frente e para trás lentamente. Ele olhou para mim com uma expressão vazia, como se soubesse que eu estava lá, mas minha presença não significava nada para ele. Eu o peguei no colo e ao fazê-lo senti algo quente e úmido em minha mão. Afastei-o de suas costas e vi que havia sangue em meus dedos. Assim como na noite anterior, levei-o para o banheiro e acendi a luz. Imediatamente vi suas costas refletindo um espelho sobre a pia e senti como se gelo estivesse sendo derramado nas minhas veias. Pedaços de sua camisa foram rasgados e os pedaços que restaram estavam vermelhos de sangue. Eu coloquei Ian no balcão e levantei a camisa sobre sua cabeça. Ele não respondeu durante todo o processo, e a parte de mim, que ainda estava pensando claramente, se perguntou se ele estava em choque. Em suas costas haviam 3 cortes, cada um deles espaçado aproximadamente na mesma distância que os arranhões em sua perna. Estes eram muito mais profundos do que aqueles e estavam sangrando livremente. Eu o enfaixei o mais rápido que pude antes de levá-lo para baixo e voltar para o carro. Os cortes foram demais para minhas habilidades básicas de primeiros socorros. Ele precisava de um médico. A ida ao hospital foi uma tortura. Eu acolchoei o assento do carro o máximo que pude, com um cobertor para tentar tirar a pressão de suas costas. Mas ele começou a gritar de dor antes de chegarmos muito longe. Sabendo muito bem que era ilegal, parei, soltei-o e o coloquei no banco do passageiro, com ele sentado de lado antes de voltar e continuar a dirigir. Talvez isso tenha sido errado? Sinceramente, eu não sei. Tudo que eu sei é que eu não poderia suportar que ele estivesse em agonia desse jeito. A enfermeira atrás da mesa do pronto-socorro imediatamente nos acenou pela porta quando viu as costas de Ian pela janela. Ela correu para chamar um médico enquanto eu cuidadosamente o coloquei em uma maca próxima. Eu o abracei o melhor que pude sem tocar suas costas e disse a ele que tudo ia ficar bem. Eu sei que dói, meu garoto, mas eu tenho que te perguntar uma coisa, eu disse a ele, dando-lhe um sorriso tranquilizador. O que aconteceu? Boa noite, ele respondeu imediatamente com uma voz prática. Boa noite, me machucou. Não tive tempo de questioná-lo mais. A médica chegou e ela deu uma olhada nas costas de Ian antes de dizer a uma enfermeira para levá-lo a uma sala de exames próxima. Fui atrás, mas a médica me disse que achava melhor eu esperar do lado de fora. Seus olhos estavam olhando além de mim enquanto ela falava. E quando eu olhei para cima do meu ombro, vi que ela estava olhando para um segurança, parado no final do corredor. Se eu estivesse pensando direito, eu teria entendido o que estava acontecendo. Mas na época eu estava muito preocupado com Ian para descobrir o que aquele olhar significava. A médica entrou na sala de exames quando a enfermeira voltou. Ela colocou a mão no meu braço e gentilmente me levou para longe da porta. Eu protestei, é claro, mas ela deixou claro que eu tinha que ir com ela e responder algumas perguntas antes que eu pudesse ver Ian. Ela começou me perguntando se havia algum animal de estimação ou animal na casa, ao que respondi que não havia. Ela não perguntou se estávamos com mais alguém quando seus ferimentos ocorreram. Quando eu disse a ela que não, ela então perguntou se estávamos com mais alguém quando seus ferimentos ocorreram.
Quando eu disse a ela que não, ela continuou perguntando se eu tinha bebido naquele dia. Foi nesse momento que eu comecei a entender. A equipe do hospital estava tentando determinar se fui eu quem machucou meu filho. Em algum momento da conversa, um homem de terno cinza entrou no corredor e parou ao nosso lado. Ele se apresentou como assistente social e afirmou que era seu trabalho garantir que Ian estivesse seguro e recebesse o melhor atendimento possível. Ele fez seu próprio conjunto de perguntas e eu as respondi da melhor maneira que pude. Mas tinha certeza de que ele não estava realmente acreditando em mim. Não ajudou que eu não pude contar a ele o que tinha acontecido, porque eu mesmo não fazia ideia. Algum tempo depois, a médica voltou do quarto e me informou que, embora um dos cortes fosse raso o suficiente para fazer curativos, os outros dois precisaram de pontos. Dizer que eu estava furioso era um eufemismo. Eu não fiquei chateado por ela ter feito o que era medicamente necessário. Eu estava com raiva por ter sido mantido fora da sala o tempo todo, em vez de estar lá para confortá-lo durante o processo. Ela ficou lá calmamente enquanto eu gritava, e uma vez que eu disse a minha paz e estava relaxado, ela me disse que estava recomendando que Ian ficasse no hospital durante a noite para observação. Depois de respirar fundo, perguntei o mais calmamente que pude se poderia ficar com ele. Ela não respondeu, mas a assistente social sim. Ela me disse em um tom claramente treinado que, devido à natureza dos ferimentos, ele levaria Ian sob sua custódia durante a noite, enquanto ele trabalhava para determinar a natureza dos ferimentos. Seu tom pode ter sido agradável e medido, mas a aplicação por trás de suas palavras era muito clara. Você acha que eu machuquei Ian? Eu disse, lutando contra uma segunda onda de raiva. Eu nunca machucaria o meu filho? Se você pensa por um segundo que eu vou deixar você... Chega! Retrucou a assistente social, me cortando. Você precisa parar por aí. Eu não fiz uma determinação de uma forma ou de outra se eu acho que você fez isso. Direi que conheci muitos pais abusivos na minha época, e você não me parece um deles. Eu tenho políticas e protocolos que tenho que seguir. No entanto, o que é melhor para todos os envolvidos é se você for para casa à noite, dormir um pouco e me deixar fazer o meu trabalho para que possamos deixar isso para trás. Ela me pegou desprevenido. Olhei para ela por um longo momento antes de assentir uma vez. Qualquer coisa que eu fizesse além do que ela me dissesse só colocaria em risco a minha situação. E mesmo que o pensamento de ficar longe de Ian por uma noite me deixasse doente, o pensamento dele ser levado permanentemente era muito pior. Eu balancei a cabeça novamente e ela me deu um tapinha no braço. Ela me disse para voltar pela manhã, perguntar por ela na mesa antes de entrar na sala de exames. Quando ela abriu a porta, eu ouvi claramente Ian me chamar. Saí do hospital sentindo como se meu mundo inteiro estivesse queimando diante de meus olhos. Fui para casa e imediatamente marchei até o quarto de Ian. Eu estava determinado a descobrir o que tinha acontecido com ele. Os arranhões na perna poderiam ser explicados por ele os causar durante o sono, mas os cortes nas costas eram outra coisa. Ele não podia ter alcançado essa área no seu corpo. Mesmo que pudesse, não havia como fazer marcas tão profundas. Algo mais havia acontecido. Eu rasguei seu quarto procurando por respostas. Um parafuso ou prego solto no qual ele havia se encostado, um pedaço de cama quebrado que eu não havia notado, um brinquedo como algo saliente, qualquer coisa. Examinei cada centímetro da sala de cima a baixo e por fim estava vazio. Não havia nada que eu pudesse encontrar que pudesse ter causado seus ferimentos. Derrotado, eu me inclinei contra a parede e deslizei pelo chão. Algo chamou minha atenção e estendi a mão para pegar um pequeno pato de pelúcia. O tecido amarelo estava desbotado e, no geral, parecia um pouco pior. Mas eu ainda podia identificá-lo facilmente como o primeiro brinquedo de Ellen. O primeiro brinquedo que Ellen havia comprado para Ian. Foi logo depois que descobrimos que ela estava grávida. Ela o chamara de Sr. Quakers.
Um nome absurdo para um pato de aparência absurda. Os acontecimentos do dia me alcançaram e comecei a cochilar. Senti minhas pálpebras se fechando, ficando mais pesadas a cada batida do coração. Isso era bom, eu raciocinei. Eu iria dormir um pouco, então estaria no hospital no momento em que o sol começasse a nascer. Foi quando vi a criatura parada no canto da sala. Um momento não havia nada lá, e no próximo, lá estava ele, seu corpo cinza, extremamente alto, curvado, enquanto ele se empurrava contra o teto. Seus membros eram extremamente longos e finos para o tamanho da criança. Os 2 braços terminavam em 3 dedos semelhantes a agulhas que deviam ter se estendido a pelo menos 1 metro das mãos. Estendido em seu pescoço alongado estava seu rosto, seus lábios secos e rachados, e faltando pedaços inteiros em alguns lugares, estavam puxados para trás em um sorriso eterno que expunha seus dentes brancos enormes. Os olhos sem pálpebras eram pretos no centro. O icor escuro que se acumulou em suas mandíbulas pingou lentamente no chão enquanto ele me observava. A criatura murmurou. Meu corpo inteiro pulou quando voltei à plena consciência. A criatura se foi novamente, sem nenhum vestígio de que estivesse lá em primeiro lugar. Os pontos onde o icor respingou no chão desapareceram. Eu sentei lá, no chão, sozinho na sala, com meu pulso acelerado e minha respiração ofegante. Eu poderia ter tentado raciocinar o que tinha visto. Provavelmente teria sido fácil me convencer de que tinha imaginado que era um truque de luz na minha mente, quase inconsciente, havia torcido em uma visão horrível. Essa era uma explicação perfeitamente racional. O problema era que o que eu tinha visto, eu sabia, tinha sido real. Não havia dúvida sobre isso em minha mente. Era impossível. Mas eu tinha certeza de que algo estava ocupando o canto da minha sala, à frente, alguns segundos antes. Minha respiração desacelerou, e meu pânico foi lentamente substituído por náusea quando uma percepção veio a mim. Ian também tinha visto esta criatura. Ele estava sobre o meu filho de 4 anos, com aquela cara de pesadelo. Ele então passou a machucá-lo, não uma, mas 2 vezes. Se eu estava com tanto medo, não conseguia imaginar o quão assustado ele estava. Boa noite. Ian o chamou de boa noite. Deve ter dito a ele a mesma coisa que disse a mim. Levantei-me do chão e saí do quarto, fechando a porta atrás de mim. Fiquei no corredor por um momento antes de correr para o banheiro e vomitar no vaso sanitário. Isso continuou por algum tempo. Tanto tempo que comecei a me perguntar se algum dia iria parar. Quando finalmente aconteceu, eu desabei contra a banheira, tonto e perto de desmaiar. Eu vi um baque de dentro do quarto de Ian. Eu levantei minha cabeça o melhor que pude e olhei pela porta do banheiro. Consegui focar meus olhos bem a tempo de ver a maçaneta da porta do quarto começar a girar. Houve um clique audível e a porta se abriu lentamente. O rosto de boa noite ocupava grande parte da porta do quarto enquanto sorria para mim. Tentei me levantar, mas estava muito fraco de tanto vomitar para conseguir. Eu só podia assistir enquanto Boa Noite pressionava sua cabeça contra a moldura de madeira. Era grande demais para passar pela abertura. Minha sensação de alívio foi apenas momentânea. Boa Noite começou a empurrar a cabeça com mais força. Seu rosto se esticou para trás enquanto a cabeça lentamente começava a forçar seu caminho. Era como assistir a borracha sendo forçada por um buraco. A voz saindo distorcida pelos lábios esticados. Eu tinha que sair rapidamente, mas a cabeça do monstro estava passando pela porta a cada segundo. E não demoraria muito para que estivesse livre dos limites da sala. Ignorando minhas dores, eu me forcei a ficar de pé. Minha cabeça girou e mais uma vez tive certeza de que ia desmaiar. Mas de alguma forma eu mal conseguia permanecer consciente.
O rosto de Boa Noite estava quase atravessando a porta agora. Eu tropecei no corredor e me apertei contra a parede oposta à criatura. Sendo o mais cuidadoso que pude, passei por ela, sentindo seu hálito quente em mim enquanto o fazia. Seus dentes estavam a poucos centímetros de meu corpo. Eu consegui passar pela abertura fina e desci correndo as escadas. Meu pé ficou preso no último degrau. Não foi o suficiente para me fazer perder o equilíbrio completamente, mas me fez tropeçar e tropecei para frente antes de cair na lateral do sofá. Minha cabeça bateu em um dos braços. Eu devo ter desmaiado, eu não lembro de ter feito isso, mas a próxima coisa que eu soube foi ser acordado pelo som de batidas. Sentei-me no sofá imediatamente. Me arrependi, pois a pior dor de cabeça que já tive me recebeu. A batida continuou. Levei alguns segundos para descobrir que alguém estava batendo na minha porta. Levantei-me e dei 2 passos em direção à porta antes de me lembrar do que havia acontecido. Olhei para as escadas esperando ver Boa Noite se espremendo pelo corredor em minha direção, mas a criatura havia sumido. Ainda um pouco atordoado e sem saber o que fazer, continuei até a porta à frente e abri. Parado do outro lado estava um homem grande com o uniforme da polícia. Ele estava segurando uma prancheta debaixo do braço e uma caneta em uma das mãos. Ele acenou para mim, mas não sorriu. Ele perguntou meu nome e eu dei a ele. Ele me informou que estava aqui a pedido da assistente social do hospital e que gostaria de inspecionar o quarto do meu filho. Afastei-me e deixei-o entrar na casa. Fechei a porta atrás dele e o levei para a escada acima. Eu não queria chegar perto do 2º andar depois do que eu tinha experimentado. Mas se eu não atendesse ao seu pedido, sem dúvida afetaria minhas chances de conseguir Ian de volta o mais rápido possível. Eu levei até a porta do quarto, ainda aberta, e entramos. Boa Noite não estava lá, é claro. O oficial tirou a prancheta debaixo do braço e me fez algumas perguntas, e eu a respondi da melhor maneira que pude. Ele rabiscou algumas notas no papel enquanto eu falava, aparentemente satisfeito com as minhas respostas. Ele não se ajoelhou e examinou o corrimão de segurança que corria ao longo dos lados da cama de Ian. Você fez alguma coisa neste quarto desde que trouxe seu filho para o hospital? Perguntou o oficial. Eu olhei para tentar descobrir o que aconteceu. Eu disse a ele. Ok, mas você trocou os lençóis ou algo do tipo? O quê? Não, eu apenas movi as coisas e as coloquei de volta. Eu não troquei os lençóis. O policial assentiu. Bem, parece que a senhora Eaton estava certa. Senhora Eaton? Assistente social designada para seu filho. Veja aqui, não há sangue nos lençóis, mas há 3 riscos ao longo do trilho de segurança. Eles correspondem até onde os postes estão no trilho. A senhora Eaton acha que seu filho tentou sair da cama enquanto ainda estava fora e deslizou sobre o corrimão. Ele deve ter pego as varas bem no meio do tecido e elas o cravaram. Ele disse que ia dormir à noite e que suas costas começaram a doer quando ele saiu da cama. Eaton montou as coisas a partir daí. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. A teoria estava errada e as palavras de Ian foram completamente mal interpretadas. Os rastros de sangue e o espaçamento dos postes ferroviários eram pura coincidência. E o espaçamento entre as grades de ferro eram pura coincidência. No entanto, tudo estava funcionando completamente ao meu favor. Boa coisa também. Ele continuou. Se ele não tivesse descoberto, ou se eu tivesse encontrado algo para provar que ele estava errado aqui, estaríamos tendo uma conversa muito diferente. Aparentemente satisfeito com tudo, o oficial saiu e voltou para seu carro. Eu observei pela janela quando ele saiu e desceu a rua. O sol estava começando a nascer sobre as árvores, e eu podia ouvir a família de tordos na árvore do jardim na frente cantando. Decidi que estava perto o suficiente da manhã para ir ao hospital e pegar o meu filho de volta. Foi mais suave do que eu esperava. O assistente social me fez preencher alguns papéis rápidos para que ele tivesse minhas declarações para o registro. E depois disso, ela me levou a um quarto de paciente no lado oposto do hospital. Ela mal tinha aberto a porta para mim quando Ian veio correndo até mim descalço com seu pequeno vestido de hospital balançando atrás dele e praticamente pulou em meus braços. Ele me abraçou com força e, tomando cuidado,
para evitar as bandagens brancas cobrindo seus cortes, eu o abracei de volta. Ficamos lá pelo que pareceu uma eternidade, eu chorando e ele me contando tudo sobre a sua estadia no hospital. Isso foi há 2 meses atrás. A casa em que criei Ian está atualmente à venda e meu corretor me diz que há várias pessoas interessadas. Embora não tenha sido listada há muito tempo, o mercado de vendedores, como ela chama, só voltei 2 vezes desde aquela noite, uma para pegar nossas roupas e outros itens necessários, e outra para embalar o restante dos nossos pertences e colocá-los no depósito. Ambas as vezes foram durante o meio-dia, e cada vez fiz arranjos para que Ian ficasse com alguém em vez de me acompanhar. Estamos morando em um hotel do outro lado da cidade. Meu plano de longo prazo é que nos mudemos para longe, possivelmente até a costa. Quero colocar a maior distância possível entre nós e este lugar. Li um artigo no jornal local sobre um oficial que matou sua esposa. De acordo com o relatório, ele havia dito que havia começado a cochilar uma noite quando um monstro gigante apareceu em seu quarto. Ele pegou a arma que mantinha em seu criado mudo e disparou 5 tiros contra ela. O monstro desapareceu, mas sua esposa estava entrando no quarto no momento em que as balas a atingiram, matando-a quase instantaneamente. Ninguém acreditou nele, é claro. Como eles poderiam? Era uma história ridícula. Ele parecia tão convencido de que estava dizendo a verdade que uma avaliação psicológica foi solicitada antes que as acusações formais fossem apresentadas. 3 dias depois, ele foi encontrado morto em sua cela. Não apenas morto, mas quase decapitado. A polícia está perplexa. Ele estava sozinho em sua cela, e não havia nada que ele pudesse usar para fazer. Não havia nada que ele pudesse usar para fazer isso consigo mesmo. Os guardas acham que um dos outros prisioneiros entrou e fez o serviço. Afinal, ex-policiais não têm muitos amigos na cadeia. Eles não sabem explicar como um prisioneiro pode ter entrado na cela e causado tanto dano sem alertar ninguém. Este era o mesmo oficial que tinha vindo à minha casa. Eu sei o que aconteceu com ele. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo e com meu filho. Era boa noite. Acho que descobri o ato de aparecer e desaparecer da criatura. Eu estava à beira de ficar inconsciente nas 2 vezes em que o vi. Na primeira vez eu estava quase dormindo, e na segunda eu estava tentando não desmaiar. Quando eu realmente desmaiei, isso não me prejudicou. O oficial disse em seu depoimento que estava adormecendo quando viu o monstro em seu quarto. Acho que boa noite existe naquele momento tão breve entre acordar e dormir. Quando você entra nesse momento, você pode vê-lo, e ele pode olhar para você. Ou talvez eu esteja errado, e ele sempre esteja lá, observando e esperando até que possa chegar até você naquele curto espaço de tempo em que seu mundo e o dele estão conectados. Eu não sei, eu não tenho todas as respostas, e eu duvido que um dia eu irei tê-las. Saber exatamente o que Ian passou pode fornecer mais informações, mas não importa. Eu me recuso a perguntar a ele sobre isso. Ele está dormindo a noite toda agora, e suas feridas estão... Eu não vou desenterrar lembranças ruins que só poderiam machucá-lo. Ele merece estar seguro, protegido de coisas naturais e não naturais. Ele já passou por bastante. Tenho medo de que ele passe por mais coisas antes que tudo acabe. Ontem à noite, enquanto eu o observava dormindo na cama do nosso quarto de hotel, comecei a adormecer na cadeira desconfortável, no canto do quarto. Eu estava quase saindo quando ouvi algo através da janela de vidro à minha direita. Era fraco, como se estivesse muito longe, mas eu o reconheci imediatamente. A voz rouca gritou na escuridão. Acordei e imediatamente me levantei para começar a arrumar nossas coisas, tomando cuidado para não acordar Ian enquanto o fazia. Ele precisava de seu descanso. Estaríamos na estrada por muito tempo.